Muitas pessoas virem para mim às vezes e falam: Renato, como você tem motivação para fazer tudo o que você faz todos os dias? A palavra não é motivação. Se tiver disciplina, você vai ter motivação. Se você perguntar, motivação para mim é 1% da minha vida, 99% é disciplina. A galera que fala que motivação não importa, o que importa é disciplina, não entende de comportamento humano. Motivação importa e é necessária. Motivação, cara, é você ter um motivo para a ação. É você ter um motivo para fazer o que você faz. O motivo não é bonito, não é florido, é egoísta e vai ser mal visto pelos outros. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Hoje a gente vai tratar de um dos temas mais procurados quando o assunto é alta performance, que é a motivação. Por que as pessoas fazem o que tem que ser feito, mesmo quando não há vontade? Há uma longa discussão de pessoas que falam, ora, basta você ter disciplina e fazer mesmo quando você está sem motivação. Importante esclarecer os conceitos, né? O que é motivação? Por que algumas pessoas conseguem se engajar em projetos e outras não? Porque algumas iniciam um grande projeto, mantêm por algum tempo e acabam voltando ao que é o padrão anterior. Inicialmente, importa dizer que a motivação está intimamente associada à dopamina, que é um neurotransmissor que atua ali no sistema de recompensa. A dopamina é muitas vezes confundida com uma molécula do prazer, mas como a gente vai esclarecer um pouco mais, vocês vão ver que ela tem muito mais a ver com a motivação do que necessariamente com o prazer. Na década de 90, foi publicado um estudo pelo pesquisador Wolfgang Schultz, pesquisador alemão, e ele foi um grande marco, um grande divisor de água nos estudos sobre a dopamina. E esse estudo foi muito interessante, ele utilizou ali macaquinhos como sujeitos de pesquisa e realizou um condicionamento pavloviano. Pegou uma espécie de mamadeira, colocou suco. Para quem não sabe, os macacos adoram suco, algo que para eles é um reforçador, e de forma randômica deixou eles experimentarem aquela mamadeira e sentirem que vinha algo prazeroso. Com o tempo eles associaram naquela madeira havia suco, por certo, algo prazeroso, uma recompensa. Na sequência, ele começou a realizar um emparelhamento desse estímulo a uma luz. Então toda vez que acendia uma luz, ele recebia a recompensa. E com o tempo também começou a associar isso com o comportamento de pressionar uma alavanca. Ou seja, foi ensinado também que na presença da luz, daquele estímulo de luz, ele deveria pressionar a alavanca da forma correta para não receber a recompensa, estabelecendo aí esse condicionamento. E durante a pesquisa, os macaquinhos tinham eletrodos no cérebro mensurando a atividade da dopamina. O mais interessante disso tudo, diferentemente do que eles imaginavam, o pico de dopamina ocorria não necessariamente no momento da recompensa, mas exatamente no momento em que ela começava a ser sinalizada a possibilidade de uma recompensa. Nesse experimento em questão, os macaquinhos que já conheciam a possibilidade de obter aquela recompensa, diante da mínima sinalização ali de um estímulo discriminativo que havia sido emparelhado, eles moviam em direção, faziam o que tinha que ser feito para obter aquele resultado. E esse estudo traz alguns paradoxos interessantes. Por exemplo, se a recompensa ela é 100% certa, o sistema de recompensa parece que para de ativar. Ou ainda, se ele cumpre a ação, mas ao invés de suco ele recebe água, o sistema de recompensa não somente deixa de ser ativado, mas também fica inibido, fica abaixo do basal. É aquela situação que a gente também chama de frustração. Se o macaquinho também não soubesse o que tem dentro daquela mamadeira, se ele não soubesse dos benefícios, se ele não tivesse motivos para se movimentar, para apertar a alavanca e obter aquela recompensa, ele também não faria nada. E qual foi a grande sacada? Ficamos motivados ao termos ciência de que, ao realizarmos determinado comportamento, receberemos uma recompensa. E motivação, pessoal, não tem nada a ver com estado de ânimo, com alegria. A motivação pode se dar, por exemplo, por medo. A motivação pode se dar por uma grande necessidade. Um trabalhador, por exemplo, que acorda às 4 horas da manhã para pegar um ônibus lotado, ele tem um motivo para aquela ação. Por mais que ele não esteja com vontade, esteja cansado, com sono, ele precisa buscar o sustento para a família dele. De outra forma, por exemplo, uma matéria chata na sua faculdade, que você sabe que tem um professor muito exigente. O motivo para você estudar aquilo é se ver livre de um estímulo aversivo, para resolver, para não ter que estudar de novo aquela mesma disciplina. É importante entender que a motivação ela depende de dois principais fatores: de um rearranjo contextual. Afinal, nós somos modulados pelas contingências do ambiente, e quando a gente tem
motivadores intrínsecos, né, que são crenças, que são visualizações da possibilidade de recompensas. E é por isso que você tem que ter um objetivo claro e factível. Entenda uma coisa, não há contexto, não há ambiente para que ocorra aquele comportamento caracterizado como disciplina sem que haja motivação por trás. De outra forma, disciplina para quê se a pessoa não tem um motivo claro? E no campo de neurociências, é muito claro que aqueles comportamentos, né, goal-directed behaviors, comportamentos direcionados a objetivos, eles são dependentes de dopamina. Inclusive, se você depletar neurônios dopaminérgicos de roedores, por exemplo, eles não procuram por água, por comida. Você pode colocar a comida próxima a ele pode até comer e pode sentir prazer. Mas se você colocá-lo um pouquinho mais longe, há estudos que demonstram que o roedor, nessa circunstância, nem vai atrás, ele nem se movimenta. Então a dopamina, ela tem esse viés, esse vínculo com o movimento, com ir atrás, com motivação. E aqui no canal a gente fala muito sobre hábitos, né, sobre constância. E é interessante pensar, todo hábito já foi um dia um comportamento orientado ao objetivo. E a repetição desses comportamentos orientados a objetivos gera ali a codificação da ação-resultado, tornando aquela circuitaria neuronal mais eficiente e, com o tempo, tornando aquele comportamento automático. Em última análise, é como se pensarmos que a disciplina é um hábito, parte ali de um traço de conscienciosidade, e a motivação ela fosse um substrato para realizarmos ali aqueles comportamentos direcionados a objetivos, que são de dopamina dependentes, e que esses comportamentos repetidos reiteradas vezes, eles acabam se automatizando. E é por isso que essas pessoas de sucesso, elas sempre sinalizam a importância da disciplina, de fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Mas o que pode parecer ser simples, mas é algo muito poderoso, é que essas pessoas, na realidade, elas possuem muita clareza de propósito, o que, sobretudo, inicialmente é essencial para insistir na execução daqueles comportamentos direcionados a objetivos, independente do humor, independente do estado de ânimo. Essas pessoas, elas têm motivos para ação. Agora, presta atenção nisso que eu vou dizer. Isso pode acender um alerta sobre qual ambiente você expõe seu cérebro, sobre qual estímulo que você se expõe. A gente vive um paradigma atualmente que os nossos antepassados, os caçadores-coletores, não viviam. Naquela época, a recompensa estava intrinsecamente associada ao esforço. Para se alimentar era necessário caçar. Eles viviam procurando abrigo para se esconder de possíveis predadores. Então nós herdamos essa carga genética em que a dopamina nos move em busca de algo. Porém, paradoxalmente, atualmente nós temos tudo muito fácil. A tecnologia evoluiu bastante, que bom por isso, facilitou a nossa vida, mas especialmente nos últimos anos, vivemos num mundo pautado por recompensas rápidas, recompensas fáceis, que podem ser obtidas através de atividades que não exigem muito esforço, né? Você não precisa mais sair para caçar seu alimento. E também temos grandes gatilhos de prazeres rápidos, como o uso de redes sociais, por exemplo, né? De ficar só no sofá assistindo séries, um episódio atrás do outro ali, jogos eletrônicos, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, comida altamente palatáveis, a própria pornografia, né, a indústria da pornografia em Full HD. Enfim, tudo isso acaba resultando num paradoxo de que uma vida só de prazer acaba deixando a vida sem prazer. Isso porque, pessoal, a dopamina é liberada de duas formas no nosso cérebro. Nós temos a dopamina tônica, que ela é constante ali, ela é basal e ela tem uma importante função de regulação do nosso humor. De fato, também gera um nível de motivação diário, né? E nesse sentido, sendo basal, algumas pessoas têm um pouco mais, outras um pouco menos. Contudo, ao longo do dia, conforme as contingências controlam nosso comportamento, conforme os estímulos que nós recebemos, nós temos picos de dopamina fásica, que é quando você recebe, por exemplo, um elogio, recebe alguma gratificação ou alguma recompensa. Mas um ponto de grande atenção é que por todo esse contexto que abordamos em relação ao mundo que a gente vive hoje, né, com estímulos e recompensas sem grandes esforços, né, tudo isso acaba resultando em constantes picos de dopamina fásica. Depois a pessoa se vê completamente desanimada, né, para fazer qualquer coisa que exige um mínimo de esforço. Por quê? Toda hora tem um pico de dopamina fásica. Pico de dopamina fásica. A dopamina tônica, ela baixa o seu nível basal e daí quando você não obtém aquela recompensa pelo esforço fácil, você acaba entrando ali num nível de anedonia. Para além de toda essa dinâmica da liberação da dopamina no nosso cérebro, tem um outro ponto que é de extrema importância. Entenda uma coisa, pessoas de sucesso sabem se inserir em ambientes que potencializam os seus pontos fortes.
no fim das contas, o ambiente é soberano. Então, entender a dinâmica da dopamina no nosso cérebro é tão importante quanto também criar um rearranjo contextual, né, um ambiente que valorize aqueles comportamentos que você deseja modelar, que você deseja tornar hábito. Porque a partir do momento que você está almejando modelar um novo hábito, você foca em se inserir em um ambiente, numa comunidade verbal, que valorize aquilo, né? Por exemplo, uma pessoa que almeja adotar o hábito de praticar corrida. Quando ela encontra uma galera que também compartilha do mesmo hábito, da mesma perspectiva, quando você começa a se expor a esse ambiente, você aumenta a probabilidade daquele comportamento ser mantido, né, por reforço, e paralelamente você vai aumentando o seu limiar de percepção de esforço. E é interessante que às vezes as pessoas reclamam que estão sem motivação, que estão desanimadas, mas às vezes não olham para dentro de si. Você aí que está assistindo, quais são suas metas? O que te move, né? Qual sonho que você tem? Onde que você quer chegar? Uma forma de aumentar a motivação é justamente estabelecer pequenas metas, mas metas realistas, comemorando ali aquelas pequenas vitórias, focando no processo. Um outro ponto que está intimamente associado aí à nossa motivação, à nossa disposição de uma forma geral, é o nosso ciclo circadiano e essencialmente também o nosso sono. As pessoas por vezes acabam negligenciando o sono, e o sono é extremamente importante. Sono é algo inegociável. A gente ainda vai gravar um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre sono. Outro item que não poderia faltar é justamente a prática de atividade física de forma regular, que naturalmente, né, a gente acaba de forma endógena aumentando os níveis de dopamina, além de outros neurotransmissores associados ao prazer. E de forma complementar à atividade física, também está a alimentação saudável. Atualmente há diversos estudos que falam da importância da nossa microbiota em relação à nossa disposição, à nossa saúde mental. Por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, de modo a gente potencializar também a liberação de dopamina de uma forma natural. Um outro aspecto, pessoal, que é de extrema importância é buscar por novas experiências, né? Quando a gente se expõe, a gente se propõe a fazer algo novo, algo desafiador, a sair da nossa zona de conforto, de uma forma natural também a gente acaba estimulando ali a liberação de dopamina. E ainda nesse sentido é de extrema importância você conhecer as regras do jogo, buscar os benefícios de algo que você está fazendo. Pô, se você quer se engajar na atividade física, é muito importante que você busque mais informações, entenda, procura no YouTube, descubra formas de fazer aquilo melhor. E quanto mais informações, essencialmente ali que sinalizam para você a possibilidade de recompensa, maior também o seu engajamento com aquela tarefa. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar efetivamente? Não reclame, não se explique. Apenas se apresente e faça o seu melhor. Afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.